Olá, amigos da Tartaruga CV. Eu sou o Guilherme Vieira e hoje eu vim falar sobre a chibatada histórica que o Paris Saint-Germain meteu na Internazionale na final da UEFA Champions League de 2024-25. Eu vou fazer um breve resumo do jogo e vou falar que qualquer time deste ano teria tomado a mesma pisa. A mesma pizza. Vamos lá, o seguinte. O Paris Saint-Germain chegou para a final lá na Allianz Arena em Munique, tá? E meteu 5-0 na Internazionale de Simone Inzaghi. Cara, reveja essa frase. 5-0 na Internazionale de Simone Inzaghi. Uma Inter muito forte. Uma Inter que foi na temporada 2022-23 foi a vice-campeã, fazendo o City sofrer. A Inter, depois do gol do City principalmente, jogou muita bola. Lukaku perdendo chance, Ederson fazendo defesa milagrosa e o City foi lá e ganhou. O Guardiola, ele meio que disse assim, não, acho que o Inzaghi é um técnico bom, ele vai estar no final de Champions de novo. Na temporada seguinte, 2023-24, que foi a que o Real Madrid ganhou, né? A Inter foi eliminada, acho que foi já nas oitavas, se não me engano, pelo Atlético de Madrid, né? Não se concretizou. Mas esse ano, a Inter forte veio de novo. Lá vem eles de novo, né? Chegou e conseguiu chegar na final. Inter e PSG, né? Para fazer o que fez, né? Cara, vamos lá. O começo do primeiro tempo foi o seguinte. A Inter, presa demais na defesa. O Paris subiu um pouco as linhas e fez a pressão muito mais assim na parte da defesa mesmo, da zaga, junto com o goleiro. Então a defesa não estava conseguindo jogar porque os caras corriam demais e também porque pressionavam. Toda hora tava lá o Dembélé, tava lá o Doué, tava lá o Kvaratskhelia, tava pressionando. E a Inter também não conseguiu sair jogando porque o seu meio de campo estava sendo completamente anulado. Eles baixaram a linha. A Inter baixou muita linha também, porque eles vieram praticamente para se defender, tá? E jogar no contra-ataque, é claro, né? Mas não deu certo porque o Paris Saint-Germain fez a partida perfeita. Você observava que foi o jogo todinho. Durante todo o jogo, a galera ficava trocando de posição. Como se o Luiz Henrique foi praticamente um mestre, entendeu? Da variação tática. A gente já viu variação tática com outro técnico chamado Marcelo Bielsa, né? Que ele se popularizou isso praticamente no Leeds United, né? Mas o Luiz Henrique, ele foi mestre da variação tática agora, entendeu? Os times deles, conhecidos por serem muito verticais, né? Que atacam assim, são muito diretos, que vão direto para o ataque, mas o Paris Saint-Germain no primeiro gol foi uma bola, assim, foi uma tabela, uma jogada coletiva muito boa em troca de passes, entendeu? O Vitinha que, pelo amor de Deus, ele comeu a bola, mas ele encontrou o Désiré Doué sozinho na esquerda, já um pouco longe da marcação, e posição legal, ele deu esse passe, perfeito, o Vitinha. Aí o que acontece? O Doué só passa para a direita, quem tá lá é o Hakimi, ele só toca, faz o gol, não comemora, 1-0, cara. 1-0. Aí depois, o pátio equatoriano, aliás, rapaz, o que esse cara jogou não apareceu na mídia nenhuma vez. Vai aparecer na final da Champions, porque o que ele jogou foi um absurdo, o William Pátio. É um equatoriano, né? Ele um zagueiraço. Ele conseguiu evitar uma saída de bola na defesa. E aí o Paris Saint-Germain conseguiu um contra-ataque mortal. Aí teve um passe, eu acho que foi o Dembélé, não lembro exatamente, mas foi o Dembélé que deu o passe para a direita, né? O Doué tava lá, né? A bola veio até alta também. Ele foi lá, pegou a bola de jeito e bateu e fez o gol, 2-0.
E até aí o PSG tava engolindo a Inter. A Inter não tava conseguindo jogar, não tava conseguindo atacar. Mal saía do meio de campo, tentava um ou outro. A Inter teve pouquíssima chance. Marcos Thuram. O Thuram tinha que voltar muito para poder, assim, pra poder fazer o pivô. Aí só depois que ele faz o pivô, os jogadores do meio campo se aproximam e começam a tabelar. O Lautaro Martinez também fez a mesma coisa. Cara, quem apareceu até mais na Inter, assim, foi o Barella. Barella meio campo que tava toda hora recebendo a bola, mas não adiantou, cara. Não adiantou. Mkhitaryan também não jogou nada. O Di Marco também não jogou nada. Cara, aí o PSG vira o tempo com 2-0. O segundo tempo é pior. Sabe por quê? Porque a Inter vai pra frente agora. A Inter ataca, né? O Inzaghi não começa fazendo as substituições. Mas a Inter vai lá, ataca, e não é um forte da Inter, né? Não é um forte dos sistemas do Simone Inzaghi. Não é um ataque muito poderoso, tá? E aí, o Paris Saint-Germain tinha muita chance de contra-ataque. Foi praticamente num contra-ataque que saiu o terceiro gol. E o Vitinha, mérito demais, cara, do Vitinha. Tome. Deu o passe só na hora certa pro Doué. E o Doué foi lá e coroou a atuação com mais um gol. Depois ele saiu, entrou o Barcola, que fez o seu gol também. E outra substituição que fez gol também foi o Mayulu. A maior goleada da história da Champions. As maiores goleadas da Champions tinham sido Real Madrid 7, Frankfurt 3. Isso em uma final que ainda era de 2 jogos, tá? Era já no começo da Champions, na época que o Real Madrid foi pentacampeão seguido. E Milan 4, Barcelona 0, tá? Aí agora, o Paris Saint-Germain mete um 5-0 e acaba com a Champions. Esse ano eles acabaram com a Champions. Não deu pra acreditar, cara. Não deu pra acreditar. Porque assim, o Paris Saint-Germain se classificou praticamente na última rodada pros playoffs, tá? Pegou o Stade Brestois, né? Já um conhecido francês, e meteu 10-0 no agregado. Bicho, aí tipo assim, pegou o Liverpool, mas melhor campanha, né? Muitos imaginaram que o Paris não ia passar. Só que tinha uns e outros especialistas que estavam alertando. O Paris pode passar. É um time que agora em 2025 se ajustou, tá jogando muito bem coletivamente. O Dembélé, o Doué, o Barcola estão jogando muito. Aconteceu que ida perdeu para o Liverpool jogando muito, infinitamente melhor. Segunda, ganhou de 1-0, jogando melhor com o Liverpool. O Liverpool não jogou nada também naquele segundo jogo, mesmo que tenha ido para frente, mas não conseguiu criar oportunidades de praticamente nenhuma. Nenhuma finalização no gol direito deu. Né? No primeiro jogo o Alisson salvou, nesse segundo nem tanto, né? Porque uma trombada entre ele e o Konaté, meio que o Dembélé foi lá e fez o gol. Aí o Paris ganhou nos pênaltis. Depois é a vez de pegar nas quartas de final o Aston Villa. 3-1 no primeiro jogo no Parque dos Príncipes. Na volta quase que o Paris Saint-Germain não passa, abrindo 2-0 e tomando a virada, 3-2. Tá? Se tivesse mais um 4-2, podia ter mudado completamente a história dessa Liga dos Campeões, cara. Aí, cara, eles vão pra semifinal e simplesmente anula completamente o Arsenal. O Arsenal não jogou nada em nenhuma das semifinais. E aí vai pra final com muitos, né? Inclusive eu acreditei que a Inter ia ganhar. Muitos acreditando que o Paris não ganhava. E o que é que o Paris faz? Mete 5-0 na final da Champions. Mais uma vez a Allianz Arena sendo o palco de um campeão inédito. O que é incrível no futebol. Acho que é a quinta vez, né? A última vez tinha sido em 2012. Na temporada 2011 e 12 com o Chelsea em cima do dono da casa, o Bayern de Munique. Eu vi essa final também. Beleza? E é isso. Festa coroada pro PSG. Pode coroar mais ainda se for campeão mundial, né? Cair no grupo com o Atlético de Madrid, Botafogo, o outro time lá, acho que era o Seattle Sounders, que eu acho que era. Mas, cara, eu vou te dizer, se fosse qualquer outro time, tinha acontecido a mesma coisa. Tinha. E não vem com. Aí vem um torcedor arrogante.
Não, mas com o meu time seria. Não seria diferente. Não seria diferente com nenhum time. Porque o que o PSG apresentou na final foi simplesmente fora da curva do próprio Paris Saint-Germain. Nem o próprio PSG vai conseguir repetir o que eles fizeram na final. Em termos de atuação, em termos de tática, de técnica. Nada. Não vai. Se fosse... Aí vem o torcedor do Real Madrid. Torcedor do Real Madrid, né? Com seus 15 Champions, com os seus 9 Mundiais. Mas com o meu time, com o Real Madrid, seria diferente. Real Madrid, tradicional, tem histórico de finais vencidas, tem uma ampla vantagem com o PSG. O PSG é praticamente um freguês. Vai, confia. O Real Madrid, essa temporada que ainda não ganhou nada, né? Que se ganhar o Mundial, vai ganhar com outro técnico, né? Real Madrid, né? Que perdeu para o Barcelona 5 vezes seguidas, o que não é nem um pouco normal em El Clássico, tá? 5 vezes seguidas, só nessa temporada, 2024-25. Uma foi em amistoso, é verdade, mas perdeu do mesmo jeito, né? O Real Madrid conseguindo pegar a vantagem de, sei lá, mais de 10 pontos assim na tabela da La Liga. Depois abre 7 pontos para o Barcelona. Veja, é para o Barcelona. O Barcelona estava em terceiro, quando o Real Madrid tinha 46 pontos. 7 pontos de vantagem. O Atlético de Madrid tinha 44. O Real Madrid não perdeu a vantagem para o Atlético de Madrid, que tinha 2 pontos de diferença. Ele perdeu a liderança para o Barcelona, que tinha 7 pontos de diferença. Tinha 7 pontos atrás. Histórico de final. Mas, cara, é desse jeito assim. No começo da temporada, eu conheço um cara que é torcedor do Real Madrid. A gente tava falando, foi depois que o Real Madrid meteu aquela viradaça contra o Borussia Dortmund, né? Virando um 2-0 para um 5-2, a atuação perfeita ali do Vinícius Júnior, praticamente, um hat-trick. E eu falar também que o Barcelona também tava jogando bola, assim, e que o El Clássico ia ser bom. Só que o cara foi lá e falou, não, mas o Barcelona tá bom, mas não ganha do Real Madrid. Resultado, 4-0 dentro do Santiago Bernabéu. Aí Supercopa. Não, o Real Madrid é bom em final. O Real Madrid em final cresce. 5-2 pro Barcelona na final da Supercopa da Espanha. Aí depois vem a grande final da Copa do Rei. O que se pensa logo? Não, tá aparecendo a temporada de 2011 Não, essa não, perdão. Tá parecendo a temporada de 2010-11, quando o Barcelona começa trucido no Real Madrid, ganha Champions, ganha La Liga, mas perde a Copa do Rei pro próprio rival, né? Não foi o que aconteceu, né? Um jogaço, mais ou menos um jogaço assim, porque o Barcelona foi muito melhor no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Real Madrid foi melhor por bastante tempo. No final esfriou, deixou o Barcelona... Só porque o Barcelona queria era que o Real Madrid esfriasse naquela final. Foi lá, empatou, aí prorrogação, o Barcelona foi bem melhor, mas ganhou de 3-2. Campeão aí. Lembre-se, torcedor, a história não se repete, cara. Não é tão simples para a história se repetir. Ainda mais no ano como 2025, que é um ano de quebra de tabus. PSG é a primeira vez que foi campeão. O Harry Kane, campeão pela primeira vez também. O Harry Kane do Bayern de Munique, campeão da Bundesliga. É o primeiro título do cara. Aí o Tottenham resolve, sem ele, ganhar a Liga Europa, sendo o pior colocado da sua Liga Nacional na história a ganhar a Liga Europa. Ganhando em cima do Manchester United, que fez outra temporada tenebrosa. Newcastle, que foi que o Newcastle fez? Ganhou do Liverpool na final da Copa da Liga. O Liverpool foi campeão absoluto da Premier League, pô. Fez a melhor campanha na Champions.
O Newcastle não estava nem não tava em nenhuma competição europeia e foi lá e ganhou. E foi para Champions, né? No final da Premier League. Vai para Champions da temporada que vem. É muito complicado listar, né? Aqui, assim, demora muito para listar os motivos pelo que o Real Madrid seria também humilhado na final da. Ah, mas é a Champions. Não tem essa não. Na mesma Champions que o Real Madrid é dono, que o Real Madrid diz dono, né? Ele tomou um 3-0 do Arsenal e na volta, quando foi buscar, jogou que nem time pequeno e perdeu. 90 minutos no Santiago Bernabéu são longos, deu até tempo do Martinelli fazer o gol da virada. Ah, aí vem o torcedor do Barcelona que pegou o hype. Não, Barcelona com essa defesa tinha tomado 5 gols, mas tinha virado para 6-5 em 4 minutos. Tinha? Tem certeza? O PSG aqui, quando a Inter chegou, marcou muito bem. O PSG compacto, que assim, não gerou, não deu espaço. Praticamente a Inter não gerou jogo direito por causa da defesa do PSG. Com o Pátio jogando muito. E um trabalho coletivo, né, incrível. Incrível. Onde eles iam trocando as posições e confundindo a marcação. Tá? Confundindo a marcação. E o PSG também não teve medo de recuar, de colocar todo mundo na área para defender. Foi muitas as vezes que aconteceu isso no meio do jogo. Entendeu? E contra isso o Barcelona tem muitas dificuldades, né? Vide aí a própria Internazionale, porque a Inter só foi superada no esforço físico, tá? A Inter só foi superada pelo Barcelona naquela hora porque, os italianos não estavam meio cansados. Aí o Barcelona foi lá e virou o jogo, como fez muitas vezes na temporada, e porque o Yamal bagunça muito a defesa, né? Mas, cara, a defesa do Barcelona esse ano não dá pra explicar, não dá pra dizer de outra coisa. O Barcelona já tava com 30 desfalques, 30... Tu é doido. O Casador, que é um volante super importante ali, desfalcado. Final de temporada, o Dani Olmo não jogando nada. O Rafinha começou a perder a decisividade dele nesse finalzinho. O Yamal teve que começar a jogar tudo, sabe? O Yamal e o Pedri estavam carregando o resto do time. O De Jong, cara. O De Jong estava sendo o cara mais subestimado da história. Porque o que ele fazia, assim, inclusive eu subestimei muito o De Jong. Muito. Então eu tenho que me retratar aqui porque o cara é muito bom. Mas ele tem uma distribuição de bola incrível. Tem drible de corpo, consegue... ter a visão de jogo para ver de onde a bola vai sair da defesa para o ataque, e o Pedro é geralmente o cara que sobe mais para armar, né, junto com o Lamine Yamal, né? Inclusive, tocando nesse assunto, eu acho que o Rafinha pode não ganhar a bola de ouro, tá? Porque, assim, meio que o Yamal, ele começou a ter um impacto muito maior pro Barcelona do que o Rafinha. Porque qual é do Rafinha? A Rafinha é bom, mas ele sempre tem a jogada pronta, né? Beleza, ele tem sempre a jogada pronta. Parece que ele já pensou 2 passos à frente de onde ele tá para mandar a bola. Só que assim, algumas vezes, muitas vezes na verdade, você não vai conseguir só com isso. Você não vai conseguir só com pensando 2 passos à frente. Você tem que criar o cenário onde esses passos vão caminhar. E é uma coisa que o Lamine Yamal fez. Lamine Yamal teve a paciência necessária para dar assistência para o Pedro na final da Copa do Rei. Viu perfeitamente que o Ferran Torres estava em uma ótima posição, lutando ali com o Rudiger para poder fazer o gol, inclusive driblando o Courtois e fazendo o gol na final da Copa do Rei, entendeu? O Lamine Yamal tem um impacto maior para o time. Assim como o Pedro. Eu não vou descartar, cara, o Pedro, tá, ganhar essa bola de ouro, cara. Não vou. Porque ele tem sido o jogador mais importante. Porque é dali, dos pés dele que o Barcelona avança. Meio campo nenhum faz o que o Pedro faz, praticamente. Mais ou menos assim, o Bruno Fernandes faz hoje. O Bruno Fernandes é o motor do Manchester United e ele se prova, realmente. Mas o Pedro no Barcelona, ele é outra coisa. Ele sempre vê quem é que vai mudar a jogada, que normalmente dá muita bola no Yamal, mas ainda assim, ele também consegue sair muito bem das pressões, assim, né, quando ele está sob pressão, ele consegue dar o passe certo,
ele consegue se desmarcar, ele é um meio campo completo. Pedro pode merecer a bola de ouro também, tá? Eu colocaria o Pedro na corrida, embora Dembélé, embora Yamal, embora Rafinha. Talvez o Doué, não sei. Mas é isso. O Barcelona também teria sido humilhado, talvez, tá? A diferença é que talvez até teria jogo, porque o Yamal bagunçaria demais a defesa do Paris Saint-Germain, bagunçaria completamente o jogo coletivo do... Teria jogo, mas o Barcelona também não ia conseguir criar tanto. Ia criar mais que a Inter, mas não ia conseguir criar tanto por causa da defesa muito boa do PSG. E também sofreria lá atrás por causa da verticalidade inacreditável. Então, poderia ter sido um 4-1, facilmente. 4-5-1 também. O PSG também passaria o carro para cima do Barcelona. A realidade é essa, cara. Eu sou torcedor, eu acredito que o Barcelona tem o melhor futebol hoje praticado, mas desfalcado, sem Casador, fazendo aquele meio campo, né? Casador, De Jong e Pedri, Dani Olmo jogando mal, com o Rafinha também não sendo brilhante, sem Koundé e sem Balde, né? Acho que o Balde ainda voltou, mas sem ritmo, depois da lesão, assim, voltou. Com o Lewandowski, né, no final de temporada não tão bom, e o Ferran reserva de luxo, mas, pô, nem assim, ele é um grande reserva, mas ainda assim. Se fosse, vamos ver, outro time assim, se fosse o City, não, o City essa temporada realmente é terrível. Se fosse a Inter, pronto. Ninguém acreditava na Inter, ninguém acreditava no Paris direito não, mano. Só o Bruno Formiga, praticamente. Só o Bruno Formiga e os torcedores do PSG. Entendeu? É isso. O Luiz Henrique supera praticamente. Não supera. Ele engole o destino depois de perder a filha dele. Cria um Paris Saint-Germain atualmente melhor do que o Barcelona de 2014-15. Tá? A bola passa muito mais pelo meio de campo, realmente. Cara, e sim. Merecido. Campeão aí. Tríplice coroa, né? Tríplice coroa da Europa. Mais uma tríplice coroa, né? Agora vamos ver como é que a Inter se recupera, né? Porque a Inter... Me chamou a atenção o Bruno Formiga ter falado sobre isso na transmissão da TNT. Aliás, foi uma transmissão da TNT, como sempre, né? Todo final de Champions eles fazem uma transmissão perfeita. Mas pra mim o Jorge Igor podia ter narrado. Desculpa, André Henning, se por um milagre você estiver vendo essa putaria aqui, o Jorge Igor, pra mim, é o melhor narrador do Brasil, embora o meu favorito seja o Rogério Voga. Mas, cara, Bruno Formiga falou que os jogadores da Inter vestiram a medalha de vice tranquilamente e só foi embora depois que o PSG levantou a taça. Ficou em campo esse tempo todinho. Entendeu? Isso é postura. Isso é postura de um time que aceita a derrota, aceita a humilhação, cara. Qualquer time hoje em dia, depois de receber a medalha, ó, tira. Tá aqui, ó, tira. Tira a medalha, aí sai do campo, vai pro vestiário, e foda-se. Pronto, é isso. Mas a Inter não. A Inter tem a postura. A Inter perdeu pro Milan na semifinal da Supercopa. Aí já foi o sonho da Tríplice Coroa. Perdeu na última rodada pro Napoli, a disputa do título do italiano, né? Crudelíssimo o destino com a Inter. E eu gosto da Inter. Perdeu essa daí pro PSG, né? Eu gosto da Inter, cara. Por que eu gosto, né? Porque ela é grande, ela é praticamente uma das maiores rivais de Juventus e Milan, que são grandes rivais de fora da Inglaterra, do Liverpool, né? E por isso que eu gosto dela. Mas eu gosto bastante, assim, da Inter. Embora muitas vezes ela já tenha eliminado o próprio Barcelona, né? Que seja um carrasco muito grande. Mas não gerou rivalidade. Se não gerou, eu gosto, tá tranquilo. Tá? Que nem Barcelona e Bayern. Tem muita polêmica envolvendo Barcelona e Bayern, mas eu acredito, na minha análise, não existe uma rivalidade só entre os mais fanáticos, porque os mais fanáticos é mais rivalidade que todo mundo. Rivalidade com todo mundo. O Liverpool nunca ia ter rivalidade com o Real Madrid nas circunstâncias que já se passaram aí. Mas boa parte da torcida tá magoada e odeia o Real Madrid. E o Arnold tá sendo considerado um traidor por causa
desse tipo de gente que vê rivalidade em qualquer clube, né? Mas, cara, gosto da Inter. Eu acho que o destino há de ser melhor com a Inter e com Simone Inzaghi, tá? A Inter, na verdade, terminou a temporada com seu incrível quarto vice, né? Porque teve o vice da Supercopa para o Milan e foi mais cruel ainda. Foi abrindo 2-0 e tomando a virada de 3-2. Foi pro cara, a Inter na Champions ela foi soberana, mas não conseguiu ir bem, não conseguiu ganhar da Juventus, né? Eu acho que foi, acho que ela não conseguiu ganhar da Juventus no segundo turno, não sei se no primeiro, não conseguiu fazer bons jogos com a Juventus, não conseguiu ganhar do Napoli e por isso perdeu o título e não conseguiu ganhar do Milan, cara. O Milan foi carrasco da Inter, o grande rival, né? Assim como geralmente acontece em vários clássicos, né? Como Liverpool e Manchester United. Muitas vezes o Liverpool tá muito forte, o Manchester United tá de nada, o Manchester United vai lá e ganha. No ano passado, que o Manchester United ficou em oitavo na Premier League e eliminou o Liverpool nas quartas da FA Cup. Mas é assim. Então eu vou ficando por aqui, né? Muito obrigado a você que assistiu e pense. Qual time não teria tomado a pisa do PSG? E eu respondo: nenhum.